Olá a todos, vamos dar aqui início ao nosso tutorial número 5, né, sobre perspectiva esférica, né. Antes disso, gente, antes de começar, eu queria voltar um pouco ali no tutorial anterior, né, porque eu esqueci de falar uma coisa, né, sobre a criação desse cenário, né, com 4 pontos de fuga, né. Falando aí em termos de narrativa, né, a gente pode estar trabalhando aqui nesse tipo de cenário, né, esse cenário expandido, né, trabalhando com movimento de câmera, né. Por exemplo, se a gente quer ali uma câmera que se inicia no ponto 1, né, percorre aí a parte central desse plano, né, com um zoom out, né, mostrando aí a fachada, né, desse prédio, né, e seguindo até um ponto B, né, que é o outro extremo da rua, né. Então, esse tipo de cenário, ele é aquilo que eu falei, ele conduz, né, ali uma narrativa, né, uma ação, né, ao mesmo tempo que ele delimita, né, pela área desenhada, né, pelo espaço, né, construído, né, é uma forma da gente conduzir ali o olhar do espectador, né, o percurso de uma ação, né. Esse é um bom exemplo de cenário que permite isso. E ele permite, né, ele induz também um direcionamento do olhar, né. Se eu começo aqui com minha câmera, aliás, um direcionamento do olhar não, desculpa, um foco, né, um foco inicial, um foco final, né, que é aqui eu tenho um ponto de atenção, né, no ponto de fuga 1, né, que expande na direção do espectador, né, esse movimento de câmera, né, através das linhas do cenário, conduz o olhar, né, na direção aí, vamos supor, né, nessa direção da esquerda para a direita, né, no caso do movimento de câmera, né, essa parte central, né, ela induz um foco aqui no ponto de vista central, mas também induz ali uma condução do meu olhar para o ponto ponto de fuga 3, né? Por exemplo, se eu for trabalhar esse segundo momento do movimento de câmera, um plano aberto, né? Com certeza meu olhar vai ser conduzido ali ao ponto de fuga 3, né? Eu posso criar uma ação de um personagem que caminha nessa estrada e observa algo lá em cima, né, que esteja acontecendo, né? Às vezes vamos imaginar o King Kong subindo o prédio ali, né? E esse personagem, vamos supor que esse personagem caminhe nesse cenário, né? Logo as linhas de construção desse cenário vão conduzir para um terceiro ponto de foco, né, que é o ponto de fuga 2. Ou seja, eu posso dar continuidade ali à caminhada desse meu personagem, né, ou um veículo, não sei, né, no sentido desse ponto focal aqui, que é o ponto de fuga 2. Tá? Então é só essa questão, né, que eu deixei de falar ali no nosso tutorial. No nosso tutorial 5, né? E é isso. Vamos voltar aqui no nosso tutorial 6, né? Eu falei 5, né? Mas na verdade esse é o nosso tutorial 6, né? Perspectivas esféricas, né? Aqui eu tenho já um grid, né, no formato esférico, né? Para orientar aqui a minha percepção espacial, a percepção de superfície, né? Eu tenho classicamente aqui, né, estamos trabalhando nesse ponto de vista, né, nessa posição da esfera. Então a gente pode estabelecer uma linha do horizonte, né, mas se vocês trabalharem sem essa linha do horizonte, né,
A gente pode também entender nesse tipo de estrutura visual, né, de perspectiva, né, que a gente tem um ponto de fuga central, né, que pode ser o ponto de vista central, né, o ponto de vista do espectador, né, mas também a gente pode estabelecer aqui, ó, que nas extremidades dessa esfera a gente tem um ponto de vista, um ponto de fuga, né? A gente pode ter 4 pontos de fuga, que no caso das minhas construções, da minha estruturação de linhas de fuga, ele estabelece 4 pontos de fuga, né? E a nossa linha do horizonte, na realidade, ela corresponde aqui à minha linha do horizonte, né? Ou seja, a conexão entre a circunferência, né, que conecta os pontos de fuga é na realidade a nossa linha do horizonte, né? Então eu posso vir aqui, ó, trabalhar apenas com esse enquadramento, né, e trabalhar aqui com uma perspectiva esférica, né? Vamos supor, eu faço um cubo aqui, ó, né, pensando a existência de um terceiro ponto de fuga, né, que seria o centro da minha esfera, né? Vamos fazer esse cubo dessa altura aqui, né? E eu posso estabelecer um ponto de vista central aqui, ó, no qual eu direciono, né, as linhas de fuga para eu desenhar essa caixa nessa superfície desse enquadramento, né, por exemplo, né? Deixa eu desmanchar aqui onde que foi que eu desenhei essa... tá. Eu vou selecionar aqui, né, apagar, né? Então, mas qual que é a diferença de eu considerar a linha do horizonte aqui nas bordas da esfera para o centro da esfera? Vai depender do tipo de perspectiva que você vai desenhar, né? Por exemplo, eu tenho esse tipo de perspectiva, né, desenhado, né, a partir dessa esfera. O que acontece? O grid ele já não se torna mais a minha superfície de chão, né? Ela, na realidade, é só uma estrutura que vai orientar a distorção dos prédios, né? Aí, sim, eu considero, né, a minha linha do horizonte aqui, nessa posição horizontal, né, com o ponto de fuga central, né, que vai estabelecer ali as linhas de fuga que direcionado na direção do espectador, né, e as demais linhas, né, as alturas, né, as linhas verticais, né, vamos dizer assim, o grid vai orientar a deformação dessas linhas, né? E o ponto de fuga 1, o ponto de fuga 1, 2, cadê o 2 aqui? Onde que eu coloquei o 2? Né? 1, 3, 5 e 4 aqui, né? Na realidade vão orientar, né, a distorção dessas linhas de fuga, né? Por sua vez, a estrutura dos meus prédios, do meu desenho, né? Então aqui é relevante, né, o estabelecimento aqui dessa linha do horizonte, né, no meio da minha esfera. Agora eu posso estar trabalhando com esse tipo de cenário interno, né? O diferencial dele em relação a esse ambiente externo e interno, né? Aqui eu estou trabalhando um cômodo, né? A mesma coisa, eu estou usando a linha do horizonte, né? Porque existe um ponto central ali no meio, né? Em que a esfera, né, ela trabalha no sentido de me orientar na estruturação das linhas horizontais e verticais, né, desse cenário, né, e o ponto de fuga central, as linhas de fuga, né, que correspondem à profundidade desse cenário, né. Agora eu tenho esse tipo de cenário, né, em que aqui
a linha do horizonte, ela já não é mais essa linha horizontal que eu coloquei aqui, né? Aí sim, no caso desse tipo de cenografia, né, a minha linha do horizonte é essa parte externa, a borda da esfera, né? Ou seja, à medida que eu vou distanciando os elementos aqui, as arquiteturas, né, elas vão diminuindo até elas ficarem tão pequenas, né, demonstrando aí o distanciamento, né, dessa região central da esfera, né? Então, a linha do horizonte aqui, ela corresponde às bordas da esfera, né? Então tem essa diferença aí no desenho nessas três formas de criação aí de perspectiva esférica, tá? Bom, pensando nessa ideia aí da linha do horizonte como sendo as bordas, né? É importante a gente entender aqui, né? Por exemplo, a primeira coisa que quando eu vou fazer um cenário desse tipo, né? A primeira coisa que eu faço é estabelecer, né? Por exemplo, né? Vou fazer rapidamente aqui. A base, né, da estrutura arquitetônica, né? Vamos supor que aqui nós temos um quarteirão, né? Vou usar essas duas linhas, né, de fuga aqui, né, para orientar esse meu quarteirão, né? O meu ponto de fuga central aqui, ó, central no centro da esfera, ele vai ser o guia, né, para eu estabelecer a altura desses edifícios, né? Eu posso, a princípio, né, demarcar primeiro a altura que eu quero, né, em referência à minha base, né, sem se preocupar muito, né, no limite, né? Porque nos limites laterais, porque o limite lateral ele vai ser dado pelo ponto de fuga central. Essa linha ela tem que vir de encontro a esse ponto aqui da minha base, né? Deixa eu fazer aqui os pontos, né? Demarcar aqui os pontos, né? Então, essa linha aqui, ela tem que vir de encontro a esse segundo ponto. Então, esse segundo ponto orienta a direção da linha, né, que vai estabelecer a lateral desse prédio, né? Então, ó, cheguei aqui de encontro à linha superior, né? Ou seja, a parte superior desse prédio, né? A mesma coisa eu faço com esta, né? Ó, veja que neste caso aqui, ó, eu tenho que avançar um pouco mais, né, com a linha superior desse prédio, né? A mesma coisa eu vou fazer aqui, né, eu tenho que ter pelo menos 2 pontos, né, para orientar uma direção da minha linha lateral, né? Eu tenho que ter pelo menos os 2 para eu ter um direcionamento correto, né? Aqui a mesma coisa, ó, eu vou fazer a parte lateral desse prédio usando essa linha de fuga, né? Essa linha de fuga do ponto de fuga 5 para o ponto de fuga 3, né? Veja o quanto que é importante a gente desenhar essa esfera antes, né? Para que a gente tenha uma orientação mais precisa, né, dessas linhas, né, que deformam, né, essas linhas distorcidas, né. Lembrando que neste caso aqui eu tenho esse distanciamento aqui, né, então à medida que eu vou me distanciando no sentido da linha do horizonte, o que acontece? Esse distanciamento aqui ele tem que ficar menor. Por quê? Porque o objeto está ficando mais longe de mim, né, do meu ponto de vista, né. Então
aqui eu vim de encontro a essa linha de fuga. Agora eu vou estabelecer a linha lateral, né, ou que seja, a linha de fundo desse prédio, né, novamente a partir do meu ponto de fuga central, né, eu vou expandir aqui até mais ou menos nessa posição aqui, ó, opa, aí, né, eu vou deixar ela fraquinha porque eu não vou precisar, ela possivelmente vou ter que apagar ela depois. E agora eu faço a lateral aqui a parte superior de trás desse prédio até o encontro, né, da minha linha, minha lateral, né, dessa lateral aqui atrás desse prédio, né. A mesma coisa eu faço aqui para fazer a parte superior, né, a linha, um dos lados superiores do prédio, né. De encontro aqui, ó, né? O meu ponto superior é aqui, né? Beleza, olha só, agora eu tenho um cubo, né, desenhado aqui sobre a superfície dessa esfera, a partir dessa primeira orientação aqui inicial, né, que é esse cubo inferior, né? Aí agora eu vou lá e apago as demais linhas, né? Essa aqui ela não vai ser visível, né? Essa aqui também não. Essa aqui também não. Essa aqui também não, né? Essa aqui, né? Aí a gente vai apagando aquelas que não são necessárias, né, pro nosso desenho, né? Vou apagar aqui, né, também. Ó, já temos aí nosso primeiro prédiozinho, né? Repare que a gente visualiza a parte superior desse prédio porque ela está abaixo da linha do horizonte, né? Vamos supor aqui, deixa eu voltar aqui a minha parte inferior, a base desse prédio. Vamos supor que aqui atrás a gente fizesse um outro prédio, né? Vou fazer, como eu disse, a base primeiro, né? Vamos supor aqui que eu tenho, usando aqui a superfície da esfera como um orientador, né? Vamos supor que aqui atrás eu tenha um outro prédio, né? E esse outro prédio ele vai ser ligeiramente superior à minha linha do horizonte, né? Deixa eu marcar aqui os pontinhos, né? Lembrando, né, 2 pontos para orientar a direção correta da minha linha, né? Então, ponto de fuga central, um vértice dessa base, e aí eu vou criar aqui uma certa altura do meu prédio, né? A mesma coisa eu vou fazer aqui com o segundo ponto, né? Veja que eu avancei além da minha linha do horizonte, então eu não tenho mais o grid como orientação, mas eu tenho o ponto de fuga 1, né? E aí eu vou fazer como a gente faz na perspectiva linear, né? Eu vou criar aqui uma linha, né? Vou imaginar aqui uma linha, né, que vem deste ponto de fuga e vai aumentando gradativamente, porque ela está se aproximando no meu olhar, né? E até o encontro da segunda linha lateral. Então eu tenho a parte da frente desse prédio desenhado, né? Veja que neste caso aqui, ó, é bem provável que eu não visualize a minha parte superior, né, do prédio, né, o teto, né? Por quê? Porque é como se esse prédio tivesse muito mais alto ao meu ponto de vista, né, que é o nível da linha do horizonte, né? Relembrando aqui, né, se a gente tem aqui nossa linha do horizonte, né, que é o nível do observador. Opa, nós temos aqui a linha do horizonte.
a linha do horizonte, que está no nível do olhar do observador, né? Eu tenho, se eu tiver um cubo abaixo da linha do horizonte, né, eu visualizo essa parte superior aqui, né? Mas se ele estiver acima da minha linha do horizonte, né, possivelmente, ao invés de ver a parte superior, eu vou ver a parte inferior, né, desse cubo, né? A mesma coisa vai funcionar aqui, né? Se o elemento está acima da linha do horizonte, né, possivelmente eu não verei a parte superior, né? Mas aqui eu não consigo ver a parte inferior, né? Aí eu vou continuar aqui, né, o tracejado das minhas linhas laterais, né, com o intuito de definir as laterais desse prédio, né. Eu vou fazer aqui mais ou menos até essa posição, né. E a mesma coisa, para desenhar essa lateral, né, eu vou usar o ponto de fuga 5, né, traçando aqui desse ponto para esse, né, uma linha curvada seguindo ali o perfil da esfera, né, como se eu estivesse acompanhando ali o perfil da esfera, né. Quem quiser, estiver fazendo no digital, pode usar a linha a Bézier, né, fazer isso de forma mais precisa, né. Opa, deixa eu diminuir aqui a espessura da minha linha, né. E aí eu tenho a visão lateral, né, desse cubo, né, desse segundo prédio, né. Vou apagar aqui as linhas que não são necessárias, né. E aí nós temos aí o segundo prédio, né, na parte de trás desse meu primeiro aqui, em relação a esse grid, né, essa esfera, né. Deixa eu apagar aqui as linhas não necessárias para a gente visualizar isso melhor, né. Essa linha aqui ela não é visual, ela não é vista, né. Essa aqui também não, né? Eu não preciso dessas linhas inferiores, né. E aí tá aí nossa estrutura, né, nossos dois prédios, né. Lógico, à medida que a gente vai se distanciando, a gente vai reduzindo o tamanho desses prédios, né. Aqui a gente pode brincar com o desenho das janelas, né, fazer os detalhes, né. A gente já estruturou inicialmente aí nossa arquitetura, né. Mas a ideia é que aqui os perfis da janela vão seguindo também o grid, né, da esfera, né. E aqui eu vou fazer as linhas, né, direcionadas ali ao meu ponto de fuga central, né. E aí temos essa configuração aqui, né. Deixa eu ocultar aqui a esfera, né, pra gente visualizar aí, ó, esse desenho de perspectiva a partir dessa esfera, né. E aí a gente vai complementando. Aqui tem uma esquina, né. Então, nós temos aqui uma calçada, nós temos o outro lado da rua, né,
né? Então a gente vai fazer, por exemplo, aqui no outro lado da rua, eu já estou na parte direita da esfera, então eu já começo a acompanhar as linhas aqui, já a partir das as linhas de fuga da direita, né? Aqui é a mesma coisa, ó. Vou fazer uma rua que vai seguir até o ponto de fuga 3, então ela vai reduzindo gradativamente, né? Eu posso usar essa outra linha de fuga aqui para orientar o outro lado da rua, né? Aqui eu abro um pouquinho, né? Aí a mesma coisa aqui, né? Opa. E aí, ó, usando sempre o grid como uma orientação. O lado de cá também, né? Se vocês acharem mais interessante, vocês podem tentar primeiro, né, fazer a planta baixa desse cenário inteiro, tá? Ou seja, desenhando os quarteirões, né, fazendo as bases dos prédios, né, primeiro, igual fiz aqui no meu primeiro prédio, né, para depois fazer, né, a altura desses prédios, né? Sempre usando aqui o ponto de fuga central como referência inicial, né, dessa altura, né, para fazer essas laterais, né. Então a gente pode ir planejando aqui primeiro, né, esses quarteirões. Por exemplo, eu posso pensar que aqui tem uma rua, né. Então esse aqui é o limite desse quarteirão, né. Então isso aqui pode ser uma rua, né. E aí vocês vão estruturando aí o desenho, né? Fazendo essa base inteira para depois ir desenhando os prédios em si, né? Então aí a gente vai formatando aí nosso cenário, né? Visto de cima, né? A gente pode fazer uma rotatória aqui, né? Um canteiro central aqui, ó. Tá meio rabiscado aqui porque eu não vou arte finalizar aqui meu cenário, né? Aí, ó, vamos fazer. Cadê? Aí tá. Vamos pensar que desenhar esse prédio aqui como se fosse um prédio bem baixinho, né? A gente pode vir aqui pensando aqui no ponto de fuga central, né? Eu vou fazer aqui mais intuitivamente, né? Eu quero mais ou menos essa altura aqui, né? Aqui a mesma coisa, ó, a outra extremidade aqui, né? A gente faz a altura aqui do prédio, seguindo aqui a parte superior, né? E aí eu conecto aqui os demais, a parte de trás desse prédio, né, o que seria a parte de trás dele, né, apagando aqui as linhas desnecessárias, né? E aí a gente vai dar uma reforçada aqui com a linha, né? Nós temos uma ligeira curva, né? Opa. Isso é para a gente ter uma ideia aí de como proceder, né, nesse tipo de cenografia, né? A gente pode brincar aqui pensando numa marquise, né?
como se tivesse uma marquise. Dar um ajuste aqui. Aí, vou fazer de novo. Não, tá muito ruim essa marquise. Vou fazer ela retinha mesmo. E a gente vai só fazer uma marcação aqui, né? E vim com o brush, né? E o pincel aqui e fazendo o reforço dessa marquise, né? Acho que 4 aqui. Deixa eu reforçar a linha dessa marquise. E aí eu tenho mais um prédio aí feito, né, a partir desse ponto de vista, né? E aí vocês vão fazendo até ir chegando nas bordas, né? E à medida que a gente vai alcançando as bordas, né, a gente vai fazendo os prédios cada vez menores, né? Então isso pode ser feito, né? Essa orientação pode ser feita usando até o grid aqui como referência, né? À medida que a gente vai, vamos supor que isso aqui seja um quarteirão, né? O outro vai ser um ligeiramente menor, né? O outro ligeiramente menor, né? E aí sucessivamente, né? A gente vai reduzindo aqui, ó, o tamanho, né, dos quarteirões, né? Mais uma vez ali pensando na ideia do gradiente, né? E vamos supor que eu tenha um pequeno prédio aqui, né? Eu continuo utilizando o meu ponto de fuga central como referência, né? E lógico, meu ponto de fuga 4 aqui, né, como referência também, né? E aí eu tenho um prédiozinho lá no finalzinho, né? Tem lá meu prédiozinho lá no horizonte, né? Então é isso, galera. Essa é a primeira parte desse tutorial, né? Depois nós vamos fazer o cenário, um outro cenário, né? Para esse tipo de perspectiva esférica, né? E estamos aí para tirar dúvidas nos fóruns e nos debates aí nas aulas síncronas, tá?